Tem muita gente que confunde dublagem com imitação, Sim, né? as pessoas às vezes dizem, eu imito isso, então vou ser um bom dublador. E não tem nada a ver. Tipo, nada a ver. Você só é bom em até porque eu vozes. imito o Scooby-Doo. Não, a gente já tem quem faça. Eu imito... Já temos Muito obrigada. o Márcio Simões. Exato. Eu preciso de você, da sua voz. Do seu trabalho de ator. Até eu tava falando com um rapaz que queria entrar em dublagem e tal. Na verdade, ele já começou, parece. Wendel Bezerra. Não, eu tava num... mocinho iniciante, Wendel. Num papo do Clubhouse lá. E aí ele falou, comecei a dublar agora há pouco e tal, só que eu tô ficando rouco e eu não ficava, né, porque as vozes e papapi, papapá. Aí eu deduzi que ele está querendo imitar a voz que ele tá ouvindo lá. E aí já começa a trabalhar a voz numa zona que não é de conforto ou que não tem nada a ver. E aí então eu tava falando, não, primeiro usa só a sua voz. É malabares, cara. São 2 bolinhas. Aí depois 3 bolinhas. Aí depois... Não queira chegar fazendo... Primeiro usar só a sua voz. Fazendo voz de uma velha fumante com 2 meses de dublagem. Não vai sair. Exato. Faz a sua voz. Não queira imitar. Porque os atores que eu dublo, atores normais... normais é bom, né? Eu faço tudo com a minha voz. Porque o cara lá tá fazendo com a voz dele. Com uma intenção maior, não uma interpretação maior, mas mais próximo possível do seu timbre. Senão, você começa a perder as inflexões, começa... Por exemplo, a voz do Bob Esponja é totalmente fora da sua zona de conforto. Sim. Como que você criou isso? No começo eu imitava muito o Tom Kenny, que é a voz original. Eu nunca tinha feito nada parecido, então... Esse foi o teste. Você recebeu um teste. Como é que foi esse processo? Eu pedi pra fazer o teste. Louco. Eu tava passando eu entrei na sala da Angélica, na Álamo, e ela tava assistindo para escolher pessoas para fazer o teste. E aí eu cheguei, o que é isso aí? Lá, um desenho novo que chegou, tô escolhendo aqui pro teste e tal. Aí fiquei assistindo um pouquinho, uns 2, 3 minutos. Aí eu falei, me põe nesse teste aí. Aí, qual? Pô, o amarelinho aí. Aí ela, você? Falei, porque eu só fazia Sua voz não dá. Os galanzinhos, os bonzinhos, os rapazinhos e tal. E aí esse você pegou. Mas ela me colocou no teste. Aí quando eu fui fazer o teste, eu me dediquei bastante. Eu demorei bastante. Fiquei ouvindo, tentando achar uma voz e tal. Fui aprovado. Aí, quando chegou a resposta, eu já esfreguei na cara. Assim, fui eu, viu? Era eu. Aí eu tinha medo de perder o personagem, de não conseguir fazer a voz e tal. Até a hora que, sei lá, na 2ª, 3ª temporada, eu falei, não, sou eu que faço. E aí eu fui achando um jeito meu de fazer. Então, pintou a melodia do Bob. A risada. A própria voz e tal. Então... Eu fui chegando nesse personagem que é hoje, que tem mais ou menos essa melodia. Pra quem tá só ouvindo, pra fazer a risada, ele coloca o dedo aqui na garganta e... E eu aprendi isso com o Tom Kenny. Nas cordas vocais que põe ou aqui na lateral? Na garganta, que eu chacoalho a garganta. E como é que é no timbre? Caraca! Eu fico muito emocionada. Mas eu fazia deve ser muito chato. Eu fazia na raça essa risada. Aí eu vi o Tom Kenny fazendo, chacoalhando o pescoço assim. Eu falei, nossa, é tão mais fácil. Como é que eu não pensei nisso antes? É muito engraçado quando você conhece a cara da voz. Né? Uhum. É muito engraçado. Eu lembro que eu fui no Rio, visitei o pessoal, enfim, todo lá, e conheci o Ricardo Schnetzer. E aí a gente, enfim, jantou, comemos pizza e tal, fui embora, e daí ele mandou um áudio. Cris, querida, muito legal te conhecer, não sei o que, não sei o que. E eu estava chegando, eu estava voltando do Rio de ônibus. Então eu estava na rodoviária, naquela salinha que fica as TVs ali e tal, aquela salinha VIP da rodoviária. E eu aqui ouvindo o áudio dele, daí a pouco eu estava ouvindo ele aqui na TV. Aí eu olhei... Falei, gente, era porque ele faz o Tom Cruise, né? Tom Cruise, faz o Al Pacino. Cara, tu tá aqui ou tá lá, cara? É que nem escuta os caras falando palavrão. Fala, mano, o Goku falou palavrão? Ele chegou lá embaixo, lá no lounge, ele falou, não sei o que ele falou, um palavrãozinho. Aí o pessoal... Palavrãozinho. Palavrãozinho, tu fala palavrão? Acham que é... É engraçado isso, né? E eu no dia a dia, assim, até não falo muito. Mas em casa eu falo, engraçado. Normal, né?
Engraçado, em casa eu falo. Eu falo E na bastante dublagem mudou esse lance de palavrão? Porque era Graças a Deus. muito trocado, né, por outras palavras. À medida em que a TV aberta vai morrendo, entre aspas, essa censura também vai diminuindo. E os clientes, hoje em dia, de fora, eles questionam o contrário. Não, por que não falou palavrão? Por que não tá natural, né? Porque não, aqui eu quero palavrão, igual tá no original. Então isso, graças a Deus, vem mudando. Mas na TV aberta sempre vai ser um pouco difícil. Na Mas Netflix os caras são é diferente, muito né? permissivo, né? É diferente, assim, a gente comenta sobre isso às vezes quando você conta uma piada na TV ou no teatro, que é um saco a censura da TV, é um saco, mas é diferente, porque a TV você invade a casa da pessoa, né? No teatro a pessoa foi até lá, então se ela levou o filho dela de 10 anos até o teatro, muito que bem, paciência, vai ouvir um puto que pariu hora outra, Mas entendeu? é duro, porque mas no contrário é difícil mesmo. Na TV eu acho meio hipócrita, no caso da dublagem. Ah, sim. Passa a novela, aí na novela o cara fala, porra, não sei o que, não sei o que. Aí na dublagem não pode. No filme não pode. Sim. Aí o cara tem que Você falar, acha que isso filho é um- da mãe. O filme vem depois. Então, mas é porque às vezes esse filme também vai pra sessão passar da na tarde. sessão da tarde. Aí é o filme do cara matando todo mundo, sabe? Isso me... Eu lembro de um filme que eu fiz que era uma putaria generalizada. Ele falou palavra. Aquele filme da Bandeirantes. Sim, sim. Mas, assim, mas num pique de comédia. Mas assim, era Tipo American Pie. bunda e peito pra fora o tempo inteiro. Tá. Sacanagem, o cara transava lá com melão. Era... Aí não podia falar Os bunda. caras estão... Não podia? É tipo bunda. Mas bunda é normal. O meu exemplo da bunda é balança caixão, balança você. Dá um tapa na bunda e vai se esconder. Não, Tipo criança de 2 anos, sabe? Isso- Não, sem contar que bunda é parte do corpo. Cotovelo, perna, Bunda. rosto, bunda. Exato, Ninguém fala nádegas. Ninguém Exato. fala E tinha, nádegas. você falava o quê? Popô? Ah, sei lá, fala Bumbum? aqueles papos de dublagem, traseiro. O Tipo, é só traseiro- na dublagem. traseiro- Aí, sei lá, eu sempre fui meio chato com relação a isso, assim, meio rebelde. Porque você sabia que ia vir crítica, né? Então eu não obedecia muito. Tipo, o cara não quer que fale bunda. Mas eu também não vou falar traseiro. Então, quando é comédia, por exemplo, eu falo, esse pandeirão aí, sabe? Eu utilizava outros recursos. Eu fiz um Pra filme... ficar mais cômico, né? Eu fiz um filme que é o Birdman, que eu dublo bastante o Edward Norton. E ele faz um cara meio escroto e tal. E aí tem uma cena que vai ter a estreia da peça e do tal. teatro, eu vi esse E filme. aí ele fala... E aponta, tá vendo aquela mulher ali? Aquela que... Aí no original ele fala que parece que lambeu a bunda do mendigo. Alguma coisa assim. É ela que vai definir se vai ter público ou não, se vai fazer sucesso ou não. Não é você. Tipo isso. E aí voltou, pra não falar. Aí veio uma sugestão idiota, tipo isso, traseiro, sei lá o quê. E aí eu troquei por sovaco. Que lambeu o sovaco do mendigo. Ah, pronto. Porque É uma eu falei, cara, solução. eu não deu um- posso... Esse personagem não permite que eu fale bumbum, traseiro. Sim. Não permite. Teve um filme Sovaco também, ficou ok. Deuses e Monstros, que eu dublava o Brandon Fraser. Ele era um cara meio rústico e ele é jardineiro de um idoso homossexual, mas todo culto e tal. E aí, então eles começam uma relação bem de opostos. E aí tem uma hora que o velho surta lá e tenta agarrar ele, mas é que o velho já tá xarope. E aí ele vai meio que matar o velho. Ele começa a estrangular. E ele começa a xingar. O cara, seu viado, bicha, sei lá, sabe? Vai xingando. E ele é grosseirão, ele é um bronco. E aí veio pra falar maricas, cara. E aí eu falei, não. Não cabe na embocadura dele, Tá na né? intenção, Não, maricas, eu nunca falei isso na minha vida. Não fazia sentido. Aí, sei lá, que eu falei, acho que eu fui falando desgraçado, fui trocando por outra coisa, falei, mas isso eu não vou falar. Sim. Eu acho que o dublador deveria ter um pouco mais também Dessa liberdade, né? Não digo nem da liberdade, mas acho da atitude. De se colocar como artista. Às vezes o cara dubla tanto que ele esquece que ele é artista, ele vira operário da dublagem. Então ele só obedece. Sim. Ele não tem mais regras próprias. É claro que a gente tem que respeitar a obra e tal, não é pra você... E também tem que entender que é um mercado que ele tem que funcionar. Você não pode ser uma peça impeditiva. Mas você precisa lembrar que você é ator. Que aquele personagem não fala assim. E achar uma solução. Já teve correção que eu me recusei a fazer. E, tipo, que eu não fiz. Dei uma de louco. Falei, vamos ver. E passou. Porque era
Ah, era a mesma coisa, tipo, pra não falar, não pode falar bunda, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, desculpa, é por isso que a dublagem... Mandei um e-mail com um discurso lindo, não sei o que fizeram, mas acho que, tipo, passaram. Por isso que a galera eu falei, distancia tanto a dublagem, né? Falar, tá ruim porque eu nunca falei isso, nunca chamei ninguém de maricas, né? Aí, eu já tive que trocar, não eu falando, mas num filme nosso lá, o cara pediu pra trocar merda por bosta. Let's see it.